Vocês, família Porto. A paz do Senhor, queridos irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Nós não temos dificuldade de falar assim, porque antes de nós irmos para o campo missionário, nós trabalhamos muito tempo com Casados para Sempre. Então, nos habituamos a fazer tudo junto. A gente prega junto, a gente ministra junto, dá aula junto. Eu sou Diná de Enoque, ele é Enoque de Diná. E aí, assim, por aí vai. Até as camisas estão iguais, né? Isso é um batik, é uma roupa tradicional indonésia. Geralmente, em dia de festa, os casais vestem-se dessa forma. O mesmo tecido do esposo é o tecido que a esposa usa. Eu ouvi aqui o relato sobre os livros e eu me lembro muito bem de um pastor que nós tivemos na Bahia, já dorme com o Senhor, o pastor Rodrigo Santana, foi o pastor presidente da Assembleia de Deus na Bahia durante muitos anos. E ele plantou em nós uma semente que eu louvo a Deus pela vida daquele homem que hoje já dorme no Senhor. Ele nos ensinou o seguinte, que a Bíblia é a fonte e os livros é o caneco, de onde nós retiramos a água da fonte. Isso tem servido para nós, sabe, irmãos? Porque, realmente, nós temos, no campo missionário, se não fossem os livros, os CDs de mensagens, que sempre a AME está nos enviando, toda vez que vai gente para a Ásia, Margareta prepara um pacote de livros, de CDs, e manda para distribuir, a gente faz revezamento em toda a equipe, para que a gente possa estar recarregando a bateria. Isso é uma bênção. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos que hoje já me sinto bem melhor. Já estou bem restabelecido, recebi uma palavra profética aqui do nosso missionário e realmente o Senhor tem estado comigo. É interessante que há muito tempo o Senhor falou comigo, eu ainda estava no Brasil, há quase 12 anos atrás, e eu levei os garotos da igreja que eu tomava conta, ali em Feira de Santana, para um retiro, e Deus usou uma irmã naquela outra cidade que não me conhecia, e falou desse problema. E para mim aquilo foi indiferente, porque eu tinha alguns sintomas, mas não tinha o entendimento do que realmente estava acontecendo. E Deus prometeu cura, né? E quando eu cheguei agora no Brasil, dentro de uma crise, uma irmã saiu do meio da igreja, e ela veio e colocou a mão sobre o meu estômago e disse: eu estou entrando com providência de cura em sua vida. Eu digo, mas cura de quê? Eu não estou com problema nenhum tão sério. E aí veio a crise. E Deus tem um jeito dele trabalhar. A esposa do nosso pastor ali, ela disse, às vezes a gente espera aquele espetáculo estilo Spielberg, né? Que aquela coisa extraordinária. Mas Deus, Ele tem a nossa vida em suas mãos e Ele age da forma que Ele quer agir. Eu achei interessante a palavra do pastor Ari ontem à noite. Às vezes a gente quer colocar Deus em um recipiente, a gente quer ter o controle do Deus que é o nosso Deus. Isso não acontece, isso nunca vai acontecer. Deus não se deixa ser controlado por homem nenhum. Pelo contrário, Ele controla as nossas vidas na plenitude do poder que pertence a Ele. Talvez eu tenha que falar hoje mais do que Diná. Eu estou me sentindo bem, glória a Deus. Eu queria, queridos, antes de começar a dar assim, um relato do campo missionário, falar um pouco sobre nós, pois nós não caímos de paraquedas assim, né? Então, sobre o nosso testemunho, coisa rápida. Nós somos filhos de obreiros da Assembleia de Deus. Meu pai, ele abria congregações em algumas cidades ali da Bahia. Uma das maiores igrejas em Salvador, nasceu na casa de Diná, do avô de Diná, que já era evangélico. E antes de nós nos conhecermos como namorados, pois éramos da mesma igreja. E eu achava que eu ia casar bem longe, sabe?
Então, nós já sabíamos do nosso chamado missionário, éramos jovens ainda. Como eu falei ontem, em uma conferência missionária, o Senhor falou para mim, falou para ela, que nós iríamos sair para fazer missões. Isso passou quase 20 anos para que realmente saíssemos efetivamente para fazer missões. E vivemos ali entre Salvador e Feira de Santana, tínhamos alguns negócios em Feira de Santana e Deus começou a abençoar muito a nossa vida. E sempre tínhamos aquela preocupação com missões, em cooperar, em ajudar portas abertas e uma coisa e outra. Mas sabíamos do nosso chamado, mas tínhamos muitos temores de sair, pois, como já foi reclamado aqui pela manhã, não é? A solidão do missionário, as dificuldades, as tribulações, as lutas, isso nos amedrontava. E passou o tempo e Deus, a cada dia, avisando para a gente que nós teríamos que sair. Foi interessante que, quando eu pensei até que iria trabalhar na África, já tinha até feito uma visita, pois devido ao fato de Deus dar uma certa condição, poderíamos fazer uma viagem internacional por ano. E inicialmente eu até pensei que o dinheiro que Deus estava me dando era para mim, né? E precisou Deus me chamar a atenção, dizer: olha, o dinheiro, Enoque, que eu estou te dando não é para você fazer turismo não, meu rapaz, é para você fazer minha obra. E eu disse: tá certo, Senhor, toda viagem agora que eu fizer vai ser uma viagem missionária. A primeira que nós fizemos foi para Moçambique. Mas nós temos um adversário, irmãos. E no dia que nós decidimos que nós iríamos para Moçambique visitar um missionário que havia perdido uma filha de 4 anos, o pastor Daniel conhece, o pastor Wilton, ali que está em Messica, a minha escola pegou fogo. Nós estávamos almoçando na casa de um irmão, terminou a escola dominical, fomos para a casa desse irmão almoçar, e já havíamos decidido em comum acordo que nós iríamos com a equipe de pastores, junto para que pudéssemos dar apoio, porque o pastor pediu que seria bom que fosse alguém para fazer uma avaliação, para ver a condição realmente do pastor em continuar ou não no campo. E nós fomos juntos, nós decidimos que iríamos juntos. E ele disse: mas a escola disse: com a escola não se preocupe. E quando nós terminamos de almoçar, o telefone tocou. Ele atendeu e era uma irmã dizendo: pastor, corre para cá, a escola está pegando fogo. Já tem 2 carros de bombeiros e não consegue apagar o fogo. O fogo começou do nada, irmãos. Até hoje, a polícia técnica não nos deu um relatório do que foi que provocou o fogo. Porque a instalação elétrica não aconteceu nada. A chave foi desligada pela pessoa que chegou para tentar apagar o fogo. Porque não houve circuito, não tinha nada que dissesse qual foi o motivo do fogo. Para resumir, em 1 mês, o Senhor abriu portas e nós pudemos viajar. Pessoas que nos deviam, que eu já tinha até perdido a esperança de receber, se compadeceu e começou a vir pagar débitos antigos. Em 1 mês, nós recuperamos a escola, pagamos nossas passagens e fomos para Moçambique. Passamos 1 mês ali e foi realmente um tempo de falar de Deus para nós, sobre a aproximação da nossa saída. Saí de lá até pensando que iria voltar a trabalhar em Moçambique. Mas foi um tempo bom, porque quando chegamos no Timor, aí viemos entender por que essa conexão. O Timor também tinha sido colônia portuguesa, o Timor tinha passado por uma experiência semelhante a Moçambique, inclusive a maior parte da liderança ali no Timor eram pessoas que tinham ido até estudar em Moçambique, e pudemos ver que os traumas que encontramos ali em Moçambique foram também os traumas e as experiências dos timorenses. E vimos em tudo isso a mão de Deus trabalhando, preparando, dirigindo, aperfeiçoando e fazendo com que realmente o que era a vontade dele, o que era o plano dele, se cumprisse em nossas vidas. Eu somente aconselho assim aos jovens aqui presentes, os irmãos que tem uma chamada. Sabemos que existem várias maneiras de se fazer missões, né? Há quem diga que se faz missões com os pés, indo, com os joelhos orando e com o bolso contribuindo. Mas aqueles que sabem que não vai ficar em Jerusalém, que vai ter que ir para a Judéia, que vai ter que ir para Samaria, que vai ter que ir para os confins, como nós que estamos a 32 horas de voo do Brasil, que se preparem, estudem, se interessem
mais e mais por literatura. Isso é muito bom, é uma preparação, é um momento muito interessante na nossa formação para podermos sair. Às vezes nós fazemos muitas críticas à maneira como a América fez missões, dando em outras culturas aquela cara americana, da igreja americana. E muitas vezes nós brasileiros estamos indo e incorrendo na mesma falta e fazendo missões talvez de maneira até pior, né? Então, quanto mais um jovem, um missionário, um homem de Deus pode se preparar aqui em transculturalização, em entender a mente dos outros povos, em entender a cultura, em se preparar anteriormente, isso é muito bom, queridos, para não darmos trabalho à igreja, aos irmãos, e não só a igreja lá, mas como também a igreja de onde nós saímos. Interessante falar sobre essa questão de preparo, porque durante os 20 anos que nós passamos de espera do tempo do Kairos de Deus, o Senhor, Ele trabalhou em nossa vida aqui no Brasil. Eu me lembro que quando eu estava para entrar na faculdade, eu ouvi a voz do Senhor com relação a missões, aceitei a palavra de Deus para a minha vida com relação a missões, e eu já queria correr para o IBAD. Mas minha mãe, uma mulher sábia de Deus, ela disse: filha, não vai para o IBAD agora, faz vestibular primeiro. Eu disse: mãe, mas Deus falou no meu coração, eu vou para missões. Ela disse: eu creio que você vai para missões, mas faz vestibular primeiro. Eu disse: então tá, eu vou fazer só federal, porque eu achava que eu não ia passar. Eu vou fazer só federal, e se eu não passar, vamos fazer um acordo. Se eu não passar no vestibular, então eu vou para o IBAD. Minha mãe fez: tá certo. E nós continuamos orando. E eu disse: eu vou fazer, eu sei que eu não vou passar mesmo. Já tinha ligado para a irmã Dorothy, já tinha conversado tudo, porque eu tinha certeza que eu iria para o IBAD. Mas eu passei no vestibular. E minha mãe disse: está vendo você? É porque Deus está neste negócio. Faça seu curso. E eu terminei. O primeiro curso que eu fiz foi Ciências Contábeis. Não tem nada a ver agora, entre aspas. E eu terminei o curso. E depois ela disse: não vá para o IBAD agora. Na verdade, antes de terminar o curso, nós nos casamos. E Enoque também tinha chamado a missionária. E ele disse: mas a gente ir para o campo agora, vamos estudar mais um pouquinho. E fomos fazendo outros cursos. Hoje, irmãos, eu entendo o porquê. Deus é sábio e estava no controle de nossas vidas. Está no controle de nossas vidas. No campo missionário, nós somos bombril. Tudo que aparece, nós temos como fazer. Se tem trabalho na área de educação, nós temos formação na área de educação. Se tem trabalho na área de saúde, nós temos formação na área de saúde. Se tem trabalho na área de administração, nós temos formação na área administrativa. Então, isso está sendo ótimo, porque se precisa limpar, nós sabemos limpar. Se precisa fazer qualquer coisa, nós estamos prontos para fazer. Por quê? Onde nós estamos agora, nós precisamos ter motivos para estar lá. Nós não podemos simplesmente chegar e dizer: nós somos missionários, viemos aqui trabalhar. Não podemos dizer isso. Nós temos que ter motivos para estar lá. No Timor-Leste, quando nós chegamos, as portas estavam fechadas. Eles não queriam missionários. O governo que estava instalado era simpatizante comunista. E hoje, eles estão declaradamente abrindo o seu interesse, a sua admiração pelo comunismo. Então, eles não queriam missionários lá dentro. E o visto nós tínhamos que renovar mensalmente. Mas pela graça de Deus, quando nós começamos a trabalhar os projetos sociais, as portas se abriram. As portas se abriram e nós pudemos estar lá. Hoje, nós temos visto no Timor-Leste até 2010, visto especial. Com direito à renovação. E todos os missionários da AME que estão chegando no Timor também estão podendo pegar vistos pela organização, pelas portas que Deus abriu, pela profissão e pelo trabalho que foi desenvolvido lá. Então, jovem, estude. O que tiver a mão para fazer, faça conforme as vossas forças. Se dedique naquilo que você está fazendo. Na casa do Senhor, tem trabalho para todos. Tudo que você pegar para fazer, se dedique. Mas não abra mão de preparo, de estudo. Se você fez uma faculdade, está em condição de fazer outra, não é ainda o tempo de Deus de você passar a Macedônia, continue estudando. Vá trabalhar, abra leques de oportunidades, para que Deus possa agir. Uma coisa eu digo para vocês: nada do que nós estudamos foi desperdiçado até hoje. Tudo Deus está usando a seu tempo. Aleluia. Queridos, a realidade do Timor é um tanto diferente da Indonésia.
O Timor, a maioria, 83% da população é católica, pelo menos se dizem católica. O que a gente vê ali imperando é um espiritismo, animismo, uma mistura aí de shintoísmo com uma série de coisas aí de religiões asiática, e a gente percebe que a Ásia em si é um lugar de extrema espiritualidade. Eu costumo falar nas igrejas por onde passo, não conheço religião que não tenha vindo da Ásia. A gente ouve falar agora aí algumas religiões mais novas que têm surgido na América, mas todas elas têm uma base, um pano de fundo estruturada em todos aqueles princípios religiosos do confucionismo, do hinduísmo, da Ásia. Inclusive a nossa religião, ela é asiática, né? Então, eu vejo a Ásia, e esse era o meu receio, porque quando Paulo diz das tribulações, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, por ali, ele fala de tribulações que me sobreveio na Ásia, que cheguei a desesperar da própria vida. Realmente, já tivemos passado por dificuldades ali tais. E o Senhor é que trouxe o livramento, o Senhor é que dá a saída. É um lugar de muita invocação, de feitiçaria, é um lugar onde eu digo para Diná, aqui é um lugar onde as pessoas, onde o diabo não pede para entrar, aqui ele é convidado a estar, invade as casas, né? Então, quando nós chegamos ali, enfrentamos muitas dificuldades nessa área. Uma população que se diz católica, mas com um depoimento de alguns padres até que tivemos contatos e freiras, chegavam para nós e diziam, olha, eles se dizem católicos, mas eles não são católicos, né? Há um animismo muito forte ali. Eu vou contar uma experiência aqui para os irmãos terem uma ideia. Nós orávamos ali, pedíamos ao Senhor que nos desse estratégia de como evangelizar, de como fazer o Senhor Jesus conhecido para aquelas pessoas. E uma das estratégias que Deus nos trouxe ali, além de termos ali um tempo trabalhado com família, e foi um tempo muito abençoador, nós também passávamos o filme Jesus em algumas aldeias. Era um pouco complicado, porque ali há muita perseguição religiosa. Eu acho que os irmãos ouviram recentemente um crime, um pastor da Assembleia, ali de Minas Gerais, que morreu, assassinado. Claro, se a gente for procurar fundo, foi questão religiosa, não foi, fica aquela coisa. Mas nós já vimos pastores locais serem mortos ali. Já fomos ameaçados algumas vezes com facões, pessoas acercarem-se de nós e dizer, vamos atacar agora. E um líder dizer, não, agora não pode, porque tem muitos anjos aqui. É impressionante. Como é que uma pessoa que não é do nosso lado, que não é do nosso reino, pode ter visão como uma jumenta de que tem anjo impedindo a eles fazerem o que querem? Há um nível de espiritualidade aí que eu mesmo não sei como explicar. E nós pensávamos, Senhor, como agir nesse lugar? E uma das estratégias que o Senhor nos deu foi justamente passar o filme Jesus. E passávamos nas aldeias, mesmo todas as vezes que nós marcávamos uma reunião para a apresentação do filme, éramos assim bloqueados. Algumas autoridades católicas vinham e queriam impedir e tal, mas sob toda a dificuldade, mas Deus abria as portas. Tem uma palavra do irmão André que ele diz, diga-me no mundo onde as portas estão fechadas, que eu digo para você que as portas ali estão abertas. E passávamos o filme Jesus. E temos em uma aldeia 2 missionárias, elas fazem um trabalho nessa aldeia, e tínhamos projetado passar o filme Jesus naquela aldeia. No dia,
uma semana anteriormente, ela tinha pedido àquela população, elas são enfermeiras e gostaria de limpar aquela nascente de água, porque a nascente de água estava muito suja, e ela queria limpar. E eles disseram, não, o líder da aldeia falou para ela, você não pode mexer aí. Para você mexer nessa nascente, você tem que fazer, nós temos que fazer anteriormente um sacrifício, temos que matar um bode, um carneiro e oferecer o sangue aos nossos antepassados, para a gente ter permissão de mexer aí nessa fonte. E ela disse, olha, então não façam nada, deixa aí. Nós tínhamos programado passar o filme Jesus naquela semana, e nós fomos e passamos o filme Jesus naquela aldeia. Foi assustador o momento, porque eu pensei de ser aquela população somente que estava ali na vila, que iria assistir o filme. E quando nós começamos a armar os equipamentos, ligar o gerador e tal, começou a chegar caminhões e caminhões carregados de pessoas. E eu disse, meu Deus, toma conta disso aqui, porque toda aglomeração aqui termina com quebra-quebra. Em fogo, se normalmente queima em fogo. tudo. Eu digo, tem misericórdia de nós, Senhor. Já tínhamos orado e continuamos orando, e chegava gente. Eu sei que aquela área ficou ali repleta de pessoas que vieram de outras aldeias, porque ouviram que a gente ia passar o filme Jesus ali. E quando terminamos de passar o filme, nós trouxemos uma palavra de comprometimento daqueles que tinham ouvido aquela mensagem, se queriam fazer uma decisão com Cristo, de conhecer mais de Jesus, de seguir a Jesus, e 19 pessoas aceitaram o compromisso. E entre essas 19 pessoas, o líder daquela aldeia também veio ao Evangelho. E foi interessante que na outra semana a missionária fez a reunião com a liderança para aquela questão da fonte. E ela perguntou, e então, como é que fica a questão da fonte agora? E para a glória do nome do Senhor Jesus, aquele líder da aldeia disse, nós já entendemos, não precisamos mais matar o bode, porque o sangue do cordeiro já foi derramado. Aleluia. E ali temos uma congregação naquele local. Há uma tendência, a Ásia é muito diferente da nossa cultura. Quando a gente ganha um líder de uma região da Ásia, os irmãos que são expert em missões aqui, né? Eu estou engateando, né? Mas a cultura asiática é muito tribal. Quando a gente ganha um líder daquele, é interessante. As pessoas têm admiração pela liderança, há um respeito, há uma superioridade realmente. Sempre que a gente ganha um líder com ele, ele arrasta uma população, a comunidade junto com ele. Então, Deus tem feito realmente coisas grandes acontecerem ali. É um lugar onde a igreja tem passado por muitas perseguições. Nós tivemos que reconstruir igrejas queimadas ali, recolocar pastores que foram espancados e mortos. Nós temos uma congregação que está ali em Rato Bilico, é um dos lugares mais altos do Timor. Eu estou trazendo assim esse relato inicial do Timor, porque é a nossa primeira passagem. E ali nós perdemos um pastor naquela congregação. É uma parte muito fria ali do Timor, a parte mais alta, como falamos, quase 3.000 metros de altitude. E é interessante que, apesar de toda a perseguição, apesar de toda a restrição que se faz ali à igreja, mas Deus tem feito milagres acontecerem ali naquele lugar. Deus tem trazido pessoas a crerem no Evangelho. E eu me lembro, perdemos o pastor ali, passou 3 meses, eles queimaram a igreja, destruiu tudo, e marcamos uma reunião da liderança com a liderança católica daquela região ali, que não queria nos receber de forma nenhuma. E fomos ali conferenciar com eles da possibilidade de mandarmos um outro obreiro, porque tinha uma família que tinha cedido uma casa, um lugar para nós continuarmos a termos os cultos ali. E quando nós nos reunimos um domingo pela manhã, eu me lembro, eles tinham saído da missa, estávamos esperando a oportunidade para conversarmos ali com a liderança. Há muito envolvimento entre a liderança católica e os líderes das aldeias.
E eu me lembro de um jovem que saiu daquela reunião, e quando eles nos viram ali, reconheceram os líderes da nossa igreja, um jovem subiu em um lugar alto, assim, uma árvore que tinha sido cortada, e ele gritou bem alto: aqui não tem lugar para adoração a nenhum outro, a não ser para ela. Os irmãos sabem o que significa isso. A adoração somente para a que se diz mãe de Deus. E nós clamamos ali, pois eles queriam cercar do carro, queriam nos pegar ali naquele instante. Eu pedi aos missionários que entrassem no carro e ficamos ali em oração. Deus tomou conta daquela situação e tudo foi apaziguado. Mas hoje, queridos, quando nós voltamos daquela reunião, recebemos o aval ali daquela liderança, e quando voltamos, perguntamos aos obreiros na igreja, embaixo, em Dili, na capital: bem, as portas continuam abertas lá em Rato Bilico. Há pouco tempo tínhamos perdido um obreiro ali. Quem se compromete? Quem quer ir? E logo um obreiro disse: eu vou. E ali temos a igreja funcionando. Depois de tudo isso que aconteceu, a igreja cresceu, pois começamos a olhar mais para aquela região, passamos o filme também ali, passamos a fazer algumas visitas ali, enquanto se estabelecia o trabalho, e a obra de Deus tem se estabelecido naquele lugar, e o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado ali, naquele lugar. Interessante, irmãos, que esse jovem que ele se referiu, quando ele levantou e falou e proferiu essas palavras, usado pelo inimigo, muitos outros jovens juntaram-se a ele, querendo que fosse impedido a construção da igreja. E então eles disseram: bom, faz o seguinte, então vocês fazem a igreja, mas faz de barro mesmo. Não faz ainda de cimento. Ah, ok, nós vamos fazer de barro mesmo. Só que nós fizemos de barro e continuamos orando. Escrevemos aqui para o Brasil, pedimos oração para várias igrejas, e o Senhor agiu, irmãos. Aqueles mesmos jovens que estavam impedindo, que não queria de jeito nenhum liberar a construção da igreja, eles próprios voltaram um dia de Natal, foram à igreja e até o pastor e disseram: pastor, nós queremos pedir perdão para o senhor. O pastor novo que foi colocado naquele local. Ele disse: nós queremos pedir perdão, porque nós vimos agora, os brasileiros, eles estão vindo aqui, e nós vimos como eles trabalham com o nosso povo, com amor. Eles não estão fazendo diferença de vocês que são daqui da igreja e de nós que somos da comunidade, que não somos da sua igreja. Eles têm atendido a todos, porque quando nós levamos roupas, calçados, alimentos, medicamento, nós damos indistintamente, irmãos. Porque se nós estamos ali para fazer diferença, nós não podemos reter somente para os crentes, não podemos fazer isso. Então nós distribuímos para todos. E eles começaram a observar isso e disseram: nós também queremos caminhar junto com vocês. Vai fazer a igreja? O que é que vocês precisam? E o pastor disse: a madeira não chegou ainda. Eles disseram: nós vamos emprestar madeiras que nós temos. E depois, quando chegar de vocês, vocês pagam para a gente. E para a honra e glória do nome do Senhor, o Senhor está trazendo muitas almas para aquele lugar, irmãos. Aleluia. O pastor é uma pessoa muito simples, o pastor que está lá. E as noites, a primeira noite que nós dormimos ali, ele não dormiu. Ele sentava, ele levantava e dizia: meu Deus, o pastor não dorme, porque a cama que nós dormimos foi um giral de madeira com umas telhas de zinco. E eu levei alguns cobertores e botei em cima do zinco. Mas lá é muito frio. A gente fica escolhendo que lado é que vai doer. Eu nesse peso, eu virava um lado, virava o outro, e cada virada fazia por causa do zinco. E o pastor, ele tirando o perigo dos ratos de carregar os sapatos da gente. O sapato tem que ficar embaixo do travesseiro, porque senão o rato carrega. E o pastor sentava e levantava, eu dizia: oh, meu Deus, o pastor não dorme. Quando foi de manhã, ele na hora do café, ele disse: irmãos, essa noite eu não dormi. Eu disse: pastor, eu vi. Ele fez: mas sabe por que eu não dormi, irmãos? Porque eu estava pensando, só Jesus faz isso. Aleluia. Só por causa de Jesus, vocês hoje dormiram aqui na minha casa. Porque se não fosse Jesus, vocês nunca iriam nos conhecer. Vocês nunca viriam para dormir aqui dentro do meu casebre. Sabe, irmãos, ele falou isso em lágrimas, e nós nos recordamos realmente.
Nós não estamos ali por causa do povo, é por causa do Senhor Aleluia. Jesus. Aleluia. É por causa do amor que nós temos ao Senhor Jesus. É interessante, queridos, que aquela igreja, na década de 60, ela passou por um avivamento muito grande. A igreja que existe, estabelecida ali, ela nasceu de um momento de avivamento. Deus fez milagres acontecerem. Eram pessoas indoutas. Temos ali um percentual de mais de 50% de pastores que ainda são analfabetos, né? Esse está sendo para a AME um desafio, pois é uma igreja que viveu o avivamento, mas hoje eles têm o avivamento como se fosse um momento místico. Eu estava ouvindo aqui o Ari falando sobre o perigo de muitas vezes até se ter a Bíblia e não saber, né, estudar ou interpretá-la. Basta dizer que 60% dos obreiros do Timor-Leste são analfabetos. Eles gravam o que a gente diz. Tem deles que anda 2, 3, 4, 6 horas. Que perigo, né? Para ir no culto. Grava o que a gente diz e fica ali ouvindo dias e dias a fio para decorar e poder passar para a igreja. Então, esse está sendo um desafio, porque a igreja nasceu em um momento em que Deus fez curas, batizou com o Espírito Santo. Foi realmente algo assim fenomenal que Deus fez, principalmente na ilha de Atauro, que é uma ilha que está a 3h30 da capital, Dili. No entanto, a igreja ficou vivendo disso. Eles cultuam isto e não se interessa. Inclusive, eu estou fazendo mestrado na Indonésia, pois eu tenho que apresentar alguma razão para estar na Indonésia. Eu estou aproveitando para fazer o meu mestrado. E eu perguntei para o líder, para o reitor... Para poder ter visto de estudante e permanecer no país. Eu perguntei para o reitor, vocês têm escola bíblica em toda a Indonésia? Até nos lugares mais radicais que você imaginar, essa escola onde eu estou, eles têm escola bíblica lá, funcionando. E por que vocês não têm uma escola no Timor? E ele olhou para mim, riu assim e disse, talvez porque eles não queiram. Eu não entendo. O Timor é uma potência para aquela região. É necessário que se faça alguma coisa para investir naquela igreja ali, para se ter uma igreja que conheça a palavra. A coisa mais difícil é você ver um pastor abrir a Bíblia e conseguir fazer uma explanação no Antigo Testamento, ou uma conexão, uma interpretação para o Novo Testamento. É um texto somente que eles conhecem, Jesus é o pão da vida, e ali eles pregam até morrer. Então, é complicado o trabalho, e essa é justamente uma área que nós temos assim gastado tempo, inclusive passamos por um desfalque agora. Temos ali uma escola de obreiros. Quem participa daquela escola são justamente aqueles obreiros já chamados, que a igreja tem como aprovados e tal. E tínhamos um pastor ali de Sinop, Mato Grosso, da Assembleia de Deus, que tomava conta daquela escola bíblica, pois nós não estamos mais morando no Timor. Nós vamos no Timor praticamente 4 vezes por ano, passamos ali 2, 3 semanas no Timor, mas estamos mais do outro lado. Então, a igreja de Sinop chamou aquele obreiro de volta, um homem bem preparado, uma pessoa que estava ali ajudando a igreja. Os irmãos têm orado por nosso ministério até aqui, os irmãos têm investido em nosso ministério até aqui. Nós pediríamos que essa igreja continuasse orando por nós, investindo nessa obra, pois eu creio que Deus tem coisas grandes. Ele já tem feito coisas grandes ali, mas eu creio que ainda coisas maiores Deus vai fazer ali naquele lugar, quando realmente nós sairmos e fazermos aquilo que realmente Deus espera que sejamos fazendo para o seu reino, nesse momento, naquele lugar. Então, pastor Cláudio, agora o desafio passa Macedônia e ajuda-nos. Nós estamos precisando de professoras de teologia, pessoas para ajudarem no curso teológico. Nós já temos 3 turmas em 3 lugares diferentes do Timor. Então, normalmente, quando vai para dar aula, nós temos que repetir a mesma matéria nos 3 lugares diferentes. Porque locomoção lá é difícil.
Não é? Para locomover, tirar os obreiros de sua área para levar somente para a capital é mais difícil. Então, a AME optou por trabalhar nos interiores. Então, nós estamos trabalhando assim. Eu gostaria de cantar um hino aqui em indonésio com Dina. Está preparada? Sei não, viu? É um hino... Se os irmãos prometem não correr, pastor, vão ficar todos aqui? Ele fala, Bagai Rajawali é como águia. Aku ingin selalu berada de hadiratmu. Eu quero sempre estar na tua presença. Aku ingin selalu berlindo dalam naunganmu. Eu quero sempre estar envolvido nas tuas asas. De bawah kepasayakmu, debaixo das tuas asas. Kau bawaku terbang tinggi, tu me levas a voar a alturas. Melintasi langit biru, atravessando o céu azul. Bagaikan Rajawali como águia. Bagaikan Rajawali, e aí repete, que Deus possa trazer para nós, para a igreja no Brasil, para os missionários que estão no campo, essa força de voar pelas alturas e voar e não se cansar como águia. Amém? Vamos cantar. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kipas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kipas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kipas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kipas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amém. Obrigado, queridos.